Agora, falar em pegar a pipoquinha ali e maratonar, começa o nosso assunto de agora, que é um assunto muito sério: os transtornos alimentares, que são características por perturbações no comportamento que podem levar ao emagrecimento extremo, à obesidade ou outros problemas físicos. Verdade. Alguns especialistas caracterizam os transtornos alimentares como síndromes ligadas à cultura de determinadas sociedades, inclusive. O que evidencia essa hipótese é o fato, por exemplo, de que a anorexia e a bulimia têm a maior incidência exatamente entre mulheres jovens de países ocidentais. Mas Olha quem vai só. conversar ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem sobre esse tema é a psiquiatra a doutora Amanda Lima. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Prazer em recebê-la nesta quarta-feira aqui para a gente falar desse tema tão importante e que às vezes a gente não presta tanta atenção Uhum. assim no nosso dia a dia, que é a questão dos transtornos alimentares, não é verdade? O prazer é teu, boa tarde para vocês. Realmente, a gente só descobre o transtorno alimentar, diagnostica ele. Então, é muito complexo, porque até os profissionais de saúde muitas vezes não pesquisam esses transtornos na população geral. Então, cabe a gente, cabe aos pais também terem um conhecimento sobre os transtornos alimentares, pensarem nessa possibilidade, para assim que a gente possa prevenir que eles aconteçam ou identificar eles de forma precoce. Verdade. Quando a gente pensa em transtorno alimentar, doutora, a gente pode pensar em transtorno alimentar para mais ou para menos, não é isso? Gente que come de mais ou gente que come de menos, né? A gente tem a anorexia nervosa, que é caracterizada por essa inanição autoinduzida. Então, o paciente ele não está, ou ele se alimenta no tipo, a gente tem dois tipos de anorexia, né? A restritiva e a purgativa. Então, na restritiva ele não se alimenta, e na purgativa, mas ele tem mecanismos para não ganhar peso, do tipo vômito, usar laxante, diurético. Então, essa doença especificamente cursa com baixo peso. A gente tem IMC abaixo de 17, que é muito baixo, mas a gente também tem outros transtornos alimentares que cursam com ganho de peso, como o transtorno de compulsão alimentar periódico, que é aquele em que a pessoa come grandes quantidades em pouco tempo, normalmente em 2 horas. Come mais do que a população geral comeria e até se sente cheio. E esse transtorno está muito relacionado à obesidade. A gente vê que até 50% dos obesos têm transtorno de compulsão alimentar. E também é uma doença negligenciada, né, pouco abordada na prática. E a bulimia nervosa também, que a bulimia nervosa, normalmente o paciente mantém o peso, ele não está nem abaixo nem acima do peso. E o que caracteriza a bulimia é esse comer exagerado com hábitos purgativos, né, vômito, laxante, que é uma coisa que a gente esquece de perceber, né? Os pacientes podem ir a buscar atividades físicas e até se lesionarem de tanto fazer atividade física. E doutora, assim, o que leva, né, se a gente for pensar, nesses dois caminhos, né? O exagero por comer muito, assim, essa vontade, né? Essa vontade por comer muito, e esse medo, esse exagero por querer né, não querer comer, esse medo de engordar, qual que é esse distúrbio, né? Você consegue explicar pra gente de forma prática, pra gente entender o que acontece com a pessoa? O que acontece? Todas as doenças da psiquiatria, elas são uma junção de fatores biológicos, sociais e psicológicos. Então, a gente sabe que nos transtornos alimentares, a gente tem um fator biológico muito importante que determina algumas doenças. Então, ter alguém na família com história de anorexia ou bulimia nervosa aumenta a chance, né, deste paciente ter também bulimia. Então, um fator de risco seria ter alguém na família, né, com algum transtorno, desenvolver um ou outro, também são os fatores psicológicos. Então, a gente sabe, por exemplo, que modelos, bailarinas, profissões, né, que exigem um baixo, tem maior fator de risco para anorexia.
E a bulimia, a essa questão social, por exemplo, ela está ligada mais a uma insatisfação do corpo. Então, o que leva uma pessoa a comer pouco é a interação desses fatores sociais, biológicos e os psíquicos. Tá, a gente tá com um probleminha de conexão, tá cortando um pouquinho, mas eu acho que ela já terminou essa resposta. Agora, doutora, tem uma questão também que acho que precisa ser levada em consideração, talvez até para quem consome muito, para quem come muito, que é a questão da ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa, fica tensa, fica nervosa e desconta na comida. Isso é fato também, né? É o que a gente chama de comer emocional. A comida, ela tem um papel social na nossa vida, de interação, mas a gente tem também que a comida traz prazer. Então, toda vez que eu como, eu libero subprazer no cérebro. E esses prazeres podem fazer com que a pessoa, quando ela está mal, passe a querer comer para se sentir bem, porque realmente a comida traz esse bem-estar. Só que a gente tem que trabalhar com o paciente outras formas de bem-estar, não ligadas à comida, os rituais, né? E aí, como é que é feito esse trabalho, né? Como é que é feito esse acompanhamento e esse tratamento desses transtornos, doutora? O tratamento e o acompanhamento multiprofissional. Não adianta o paciente ficar só com um psiquiatra. É um tratamento que tem que levar em consideração um nutricionista, o endologista, o psicólogo é essencial e muitas vezes o psiquiatra também, porque muitas vezes a gente vai ter que medicar por ser transtornos graves que estão ligados a outras doenças, porque a gente sabe que a anorexia, bulimia, compulsão alimentar estão forte ligadas à ansiedade, à depressão. A gente entra com a medicação, essas doenças também estão juntas, andam juntas. Nesse caso, doutora, às vezes a gente pensa muito no paciente e às vezes a família também que passa por tudo isso também, de certa forma, sofre junto com o paciente, né? Nesse processo, tem algum acompanhamento, tem alguma orientação também com a família? Porque é difícil, muitas vezes, da própria família compreender como agir, como fazer em casa, quais as restrições. A pessoa não pode comer, então a família também acaba restringindo, não ter aquela comida, mais aquele alimento dentro de casa. Ou passa a querer ter e acaba comendo. Como que é esse acompanhamento, doutora? O atendimento passa a ser só do paciente ou a família também passa? É interessante ter esse acompanhamento junto. É importante ter o acompanhamento familiar, porque os transtornos alimentares, eles acometem principalmente adultos jovens, muitas vezes começa na adolescência. Então, assim, a identificação muitas vezes vem dos parentes de primeiro grau que convive com a pessoa. Então, o grupo de apoio é muito importante, porque talvez já acontece muito, a gente vê isso muito na prática, uma paciente bulímica que tem uma mãe que tem um culto ao corpo e uma realimentação e que ensina para essa filha que estar acima do peso é ruim. Então, eu tenho que abordar essa mãe. E isso é comum, não é incomum na prática. Então, a gente tem sim que fazer identificar os padrões de comportamento da família, para a família ajudar esse paciente a se recuperar. Porque a gente sabe que o curso e o prognóstico desses pacientes é ruim a longo prazo. Uma outra pergunta, o que pode desencadear? Será que aquelas dietas, quando começam, ela pode ser um fator, né? fator que pode levar, às vezes, a um problema com a anorexia, doutora? Às vezes começa uma dieta, começa outra dieta. Será que isso pode ser um start para levar uma anorexia no futuro? É algo para ter uma atenção, assim, é preciso? Na verdade, a gente tem que ter uma atenção, porque esses pacientes já tendem a iniciar dietas. Não que a dieta leve ao transtorno, né, tão diretamente assim, mas esses pacientes tendem a buscar mais dietas. Então, eles buscam a dieta. Então, a abordagem também é ver essa dieta que eles acabam buscando, né?
Tá certo. Mas a gente Interessante. pode dizer que a questão social é o principal fator desses transtornos alimentares, né? A preocupação excessiva com a forma física, a preocupação exagerada, com um modelo de beleza que acaba sendo, enfim, Padrão, né? esse padrão de beleza que acaba sendo muito valorizado, principalmente hoje nas redes sociais, enfim, tudo isso acaba sendo o principal fator para esses transtornos, não é isso, doutora? Porque assim, a gente tem esses fatores sociais, o culto, né, os padrões de beleza que são inatingíveis e que levam um adolescente jovem, às vezes, né, com 12 anos, 13 anos, já passar esse culto ao corpo. Então, a gente tanto sabe que é mais ligado a esses fatores sociais que atingem mais mulheres, atinge cerca de 20 vezes mais as mulheres do que os homens. Então, as mulheres são pressionadas socialmente para ter um corpo perfeito, para serem perfeitas de uma forma geral. E a gente sabe que isso não precisa ser a realidade, a gente tem que trabalhar isso com a gente, né? Com a população de uma forma geral, né? É verdade. Uhum. Eu ia perguntar justamente isso, né? Se tinha um sexo, se a mulher ou o homem eram mais propensos, né? Qual deles era mais propenso a desenvolver. Mulheres, portanto. Mas eu tenho a questão também do transtorno alimentar noturno, doutora. Tem essa questão? Existe isso mesmo? Como que funciona? Tem o transtorno de compulsão alimentar noturno. É quando o paciente, normalmente sozinho, né, depois que todo mundo dorme em casa, ele busca fontes de prazer com muito açúcar, gordura ou carboidrato. Então, ele acaba comendo uma grande quantidade em pequeno tempo. E isso se repete pelo menos 2, 3 vezes por semana, dentro de 3 meses, a gente faria o diagnóstico. Então, também é danoso, porque existe uma vergonha, né? Porque o paciente espera que normalmente a casa esteja vazia para poder ter esse comportamento alimentar. E aí, doutora, é um vício igual a outros, por exemplo, a pessoa acaba comendo porque tem a recompensa do cérebro, é isso? E muito mais por isso do que por fome ou por qualquer outro motivo. É muito mais como se fosse, é como se fosse parecido, por exemplo, com acesso a outros vícios. A gente pode dizer isso. Pode, porque a gente tem no cérebro um circuito que chama circuito do prazer. Então, várias coisas despertam o circuito do prazer. Uma delas é a alimentação, né? Da mesma forma que um abraço, encontrar alguém que a gente gosta, desperta o circuito do prazer, a alimentação também faz isso de uma forma muito consistente. Então, esse mecanismo cerebral ele é reforçado cada vez que a pessoa tem uma compulsão. Doutora, e diagnosticando, percebendo isso, o caminho é buscar ajuda, é procurar um profissional e fazer um acompanhamento. Acompanhamento médico sempre, né? Exatamente. Sozinho é meio complicado a pessoa ter esse autocontrole, ela conseguir cuidar só. Qual que é o caminho? Realmente, quando a gente fala de doenças da psiquiatria, a gente está falando de doenças que acometem de forma biológica o cérebro, que causam alterações biológicas. Então, assim, o tratamento junto com o psiquiatra é fundamental, até porque esses pacientes, gente, eles têm muitas alterações de exame laboratorial, tem alteração de são, então, assim, ele precisa de um cuidado médico próximo. Uhum. Uhum. O transtorno alimentar não traz só uma desordem psicológica, mas também no corpo, né? É verdade, traz uma desordem física importante muitas vezes, né, doutora? Sim. Doutora, eu gostaria E que agradecer a sua participação e gostaria que você deixasse os seus contatos para quem está nos assistindo, às vezes que tem interesse mesmo, talvez de continuar, eu gostaria de entrar em contato, mandar uma mensagem ou até mesmo um atendimento, não sei se as redes sociais ou a clínica. Deixa para a gente todos os contatos, por favor. para quem tiver interesse, eu tenho um Instagram profissional que eu falo muito, inclusive de transtorno alimentar, que é doutora psiquiatra. E o contato do meu consultório é 031 9 7337.
Deixa eu Era o interromper mês aqui, doutora. 8. A gente teve um probleminha aqui de conexão. Aliás, a sua conexão tá dando umas falhadinhas aí, a gente está conseguindo entender, mas nesse caso eu vou pedir para que você repita para a gente o seu Instagram, para que a gente possa colocar aqui na tela também. Tá. Doutora Amanda, repete para a gente o Instagram, por Psiquiatra. favor. Acho que agora destravou aqui. Uhum. Não destravou. A Amanda gente... Lima. Não, a gente realmente tá com problema de conexão. Eu não sei se ela tá nos ouvindo agora. Foi. Agora acho que deu uma destravada. Sim. Repete o Instagram pra gente. A gente ouvindo. ainda não conseguiu entender seu Instagram, doutora. É doutora Amanda Lima, psiquiatra. Ah, ótimo. @doutora Amanda Tá Lima, bom? psiquiatra, é o Instagram para quem quiser saber mais, para quem quiser ter dicas também, né? Como a senhora falou, você trabalha bastante com essa questão do transtorno alimentar, não é isso? Isso. Tá certo. Deixa eu agradecer a doutora Amanda Lima, psiquiatra, participou com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre transtornos alimentares. Doutora Amanda, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, boa semana e volte sempre aqui ao nosso Notícias do Bem.